Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Trigueiro, sou professor de Direito Processual Penal aqui do Eu Vou Passar e estamos começando agora o nosso novo curso de processo penal voltado para ter o concurso aí de tribunais, tá? Nesse curso, pessoal, a gente vai abordar aí os principais assuntos da nossa matéria que é interessante aí para o teu concurso, tanto do Tribunal de Justiça, como dos tribunais regionais federais, como dos tribunais regionais eleitorais. Então, nos tribunais aí do nosso país que cair processo penal, aqui vocês vão ver aqueles principais assuntos, aqueles assuntos que comumente são cobrados na tua prova, para fazer com que você feche, então, um processo penal. Tá? Deixa eu explicar como vai ser esse nosso curso. Vejam, o nosso curso, pessoal, vai ser disponibilizado para vocês aí no site, todo o material em slide que eu utilizo aqui, tá? Nesses slides vocês vão ver que não tem conteúdo programático, né? Na verdade não tem nada de conteúdo, só são os tópicos que nós vamos abordar aqui em sala de aula, porque é bom que você adquira para você seguir a linha de raciocínio que eu vou desenvolver aqui em cada assunto do direito processual penal. Então, nesse curso a gente vai ver toda a parte teórica que você precisa, né? A gente vai ver a doutrina atualizada, a gente vai ver legislação atualizada, a gente vai ver a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal e do STJ sobre a matéria, e aí eu vou te mostrar ao longo do nosso curso como é que a banca vai cobrar o entendimento de vocês. Eu costumo dizer aqui que em concurso de tribunais a gente vai passar também para vocês a jurisprudência de banca, né? Porque vocês vão ver ao longo do nosso curso que tem alguns entendimentos que a Fundação Carlos Chagas adota, que não é compatível com a Fundação Getúlio Vargas, que não é compatível com o CESP. Então aquela jurisprudência de banca, aquele entendimento de cada uma das bancas examinadoras, a gente vai passar aqui para vocês, para que você consiga então fechar processo penal e processo penal não ser a tua complicação na tua prova, tá? Vocês vão ver que se Deus quiser, Papai do Céu vai me abençoar, e quando acabar esse curso, você vai estar apto a fechar qualquer questão de processo penal na tua prova. Tranquilo? Espero que vocês gostem do nosso curso, que nós vamos começar hoje, né? Espero que você goste e esse curso seja bem proveitoso aí para a tua aprovação. Tranquilo? Antes, no entanto, pessoal, de a gente já começar a trabalhar com os assuntos, que são muitos aqui, eu gosto sempre, no primeiro dia de aula, passar algumas dicas importantes. Primeiro, de como é que você tem que se preparar para esse teu concurso. Eu sei que provavelmente você está me assistindo aí, você já pode ter passado por outros professores aí, e outros professores têm dado algumas dicas que eles entendem e reputam relevante aí para a tua prova. Mas, independentemente disso, eu gosto de dar as minhas dicas. Vejam, estudar para concurso público não é uma coisa fácil. Primeira palavra-chave que eu acho que para você obter a sua aprovação no teu concurso público, a palavra-chave é a palavra abdicação. Você tem que abdicar das coisas, principalmente que você mais gosta, para você ter tempo para estudar. Não adianta, eu vou ser bem sincero no primeiro dia de aula, não adianta você pensar que adquirindo qualquer curso, inclusive esse nosso aqui, o curso vai ser suficiente para você passar. Não. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, é facilitar o aprendizado de vocês. Você vai ver que o curso vai ser muito proveitoso, que a gente vai passar algumas ideias importantes aí, alguns assuntos importantes e mostrar aquilo que mais cai no teu concurso. No entanto, você tem que ter a interação com o curso, você tem que estudar em casa, você tem que ter aquele momento de você tentar memorizar os principais institutos de cada matéria que cai no teu programa. Então aqui você vai ter que fechar um acordo comigo que a gente vai ter que ter uma interação. Eu vou fazer de tudo para dar um melhor curso de processo penal para vocês e vocês também vão ter o comprometimento de ter que estudar em casa para revisar a matéria. Tranquilo? Então a primeira coisa é abdicar. Abdicar de quê? De família, de lazer, não é? Você tem que ser 100% concurso público. Eu costumo dizer que o aluno está apto à aprovação quando ele se torna uma pessoa chata no seu convívio familiar. O que é se tornar uma pessoa chata? É você sentar numa roda de família e só falar de concurso público. Você vai ver que vai ter gente que vai ficar incomodada, dizer, rapaz, esse cara só fala nisso. Infelizmente é assim, pessoal, até você passar. Eu sempre brinco dizendo assim, se mate de estudar até você passar. Depois que você passar, meu amigo, você tiver com seu dinheiro no bolso, não é? Aí você faz o que você quiser, você viaja, você compra o seu carro, não é? Você ganha sua independência financeira, mas até lá é abdicação, ó. Finais de semana tem que estar estudando, porra. Eu brinco dizendo que minha mãe, né? Minha mãe sempre, quando eu estava estudando, na época que eu estudava para concurso, minha mãe chegava para mim e dizia assim, meu filho, vá descansar. E o meu pensamento é, vá descansar porra nenhuma, vou estudar até o final, até o último dia da prova. Não é? E é esse pensamento que você tem que ter. Até a véspera de prova tu tem que estar estudando, não tem esse negócio de descansar. Então o que é que tu faz? Faz um horáriozinho de estudo, apesar de muita gente achar que é uma besteira um horário de estudo, não é, pessoal.
Fazendo horário de estudo, tu tem que fazer um horário de estudo em que você coloca todas as disciplinas do teu concurso para você estudar. Por quê? Porque no horário de estudo tu vai ter que ser disciplinado para naquele momento estar estudando, inclusive aquelas matérias que tu não gosta de estudar. Porque tem muita gente que diz assim, eu não tenho horário de estudo, eu sou disciplinado, estudo todo dia. Beleza, mas veja quantas vezes na semana você estuda aquela matéria que você não gosta. Né? Muitas vezes você diz assim, eu odeio, sei lá, raciocínio lógico, eu odeio português. Não é? Mas você tem que estudar, porque principalmente as matérias de conhecimentos gerais, português, informática e raciocínio lógico, está sendo diferencial na prova de tribunais. Porque direito, todo mundo está estudando. Mas conhecimento básico, informática, raciocínio lógico e português é o que está tirando muita gente do concurso. Tá? Então, mesmo que você diga, sei lá, não gosto de raciocínio lógico, beleza. Mas você tem que estudar raciocínio lógico, porque se não fechar as questões de raciocínio lógico, a possibilidade de você passar já é difícil. Então, quando você faz um horário de estudo, naquele momento, tu é obrigado a estudar aquela matéria. Então, mesmo que tu não goste, tu está estudando, porque se você não for disciplinado, o que é que acontece? Você diz, eu acordei hoje, estou sem vontade nenhuma de estudar, e o que é que tu faz? Vou pegar direito constitucional aqui para estudar. Que é geralmente a matéria que você gosta. Aí, pode observar, quantas vezes você estuda constitucional durante a semana? Uma cacetada de vezes. Quantas vezes você estuda aquela matéria que você não gosta? Quase nenhuma vez. Tá? Então, por isso que é importante você, primeiro, fazer um horário de estudo, inclusive colocando os finais de semana, inclusive colocando feriados para estudar. Eu sei que é muito difícil, pessoal. Chega numa época de festividade, o pessoal diz, vamos sair e tal. E tu diz, vou estudar. Aí muitas vezes você fica pensando, né, eu tô feito um filho da puta aqui estudando, não é? Enquanto o pessoal está curtindo. É o teu momento de estudar. Isso passa, pessoal, isso é vantajoso. Vá por mim. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, numa época de festividade, você está lá em casa estudando, sabendo que os outros estão curtindo. Mas isso passa. Isso passa. E eu não conheço uma pessoa que se dedicou, estudou e não obteve provação. Agora, o que é que eu disse? Que estudou. E estudar é ter dedicação, abdicar as coisas que a gente gosta da vida para ter tempo para estudar. Por mais que você possa estar me assistindo e dizer, Bruno, mas eu trabalho. Certo, o trabalho não é impedimento nenhum. Você tem a noite quando chega em casa. Você tem a madrugada para estudar. Eu não vou dormir? Amigo, cria o costume de dormir 4 horas por dia, diminua a hora de estudo. Você acaba se acostumando. Te vira, meu amigo, mas tu tem que estudar. Não adianta só estar assistindo às aulas. Tu tem que estudar em casa, tu tem que criar uma maneira, de certa forma, de ter uma sintonia com a gente aqui. A gente passa o programa para vocês, você tem que revisar em casa, você tem que estudar. Tranquilo? Então, a primeira palavra-chave para tu obter aprovação, abdicação. Tá? Abdica as coisas da vida para tu ter tempo para estudar. Segunda coisa, faz um horário de estudo em que tu coloca todas as disciplinas do teu programa. E estuda com o edital do lado. Tu tem que estudar focado. Qual é o concurso que eu vou me preparar? Tribunal de Justiça, TRF? Pega os editais. Coloca, vai estudando, matando cada tópico do edital. Porque tem muita gente que estuda para o concurso e não sabe nem muitas vezes o que tem no edital. Tu tem que estudar focado, amigo. Estudar focado. Bruno, eu abdiquei das coisas da vida, sobrou tempo para eu estudar, fiz um horário de estudo, estou com o edital do lado, matando cada tópico do edital que cai, e eu preciso mais de quê? Vamos lá, você vai ter o nosso curso aqui, passando as principais informações para vocês, para a gente fechar a prova de processo penal. Além disso, nós temos alguns canais de comunicação aqui que podem te ajudar. Eu peço para que vocês anotem, bota na luz aqui, Homero. Eu peço para que vocês anotem o meu e-mail, porque pode ser uma forma de você tirar dúvida comigo, coisa do tipo, que o meu e-mail é esse aí, Bruno Trigueiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, brunotrigueiro@yahoo.com.br. Esse é meu e-mail que você pode encaminhar dúvidas aí para a gente e até dicas aí de como é que você tem que estudar, qual material que você tem a adquirir, eu posso passar por e-mail. Você também pode me encontrar, e aí eu peço para você me adicionar, no meu Periscope. Se você não tem esse aplicativo, baixa o aplicativo Periscope e segue, @penaltrigueiro. Por quê? Porque no Periscope, pessoal, vem para cá, os meus alunos têm acesso aos vídeos de dicas que eu coloco para vocês ao vivo aqui. Então, muitas vezes está chegando uma prova, e o que é que eu faço? Eu entro no Periscope para dar algumas dicas importantes do concurso. E às vezes até para ensinar algumas matérias do direito processual penal.
Tá? Então, aulas sobre habeas corpus, eu falo algumas coisas sobre habeas corpus lá para vocês, falo sobre prisões cautelares, competência, inquérito, ação. Então, a gente sempre está entrando no Periscope para passar dicas para vocês. Então, adiciona lá no Periscope, @penaltrigueiro. E além disso, você pode até me encontrar também no Instagram. Não é? Você procura lá no Instagram, segue lá, trigueiro.bruno. Tá? Porque lá pelo Instagram a gente passa algumas informações para vocês. E me adiciona no Face também. Se for me adicionar no Face, no entanto, eu peço para que você me procure o perfil 2, tá? Procura lá, Bruno José Coelho Trigueiro 2. Por quê? Porque o perfil 1, Bruno José Coelho Trigueiro, já está lotado. Então não adianta me adicionar, porque infelizmente eu não vou poder adicionar vocês, porque o perfil já está lotado. Aí você procura lá, Bruno José Coelho Trigueiro 2 e me adiciona pelo 2. Tranquilo? Porque lá no Face a gente sempre passa jurisprudência atualizada, uma legislação nova que saiu do processo penal, a gente comenta lá com vocês, tá? Então adiciona lá no Face porque está um canal de interação e até um meio para a gente tirar eventuais dúvidas aqui que surjam ao longo do nosso curso. Tranquilo? Então o que é que você vai fazer? Ó? Você vai fazer um horário de estudo. Depois que você for fazer um horário de estudo, você tem que cumprir a risco o horário de estudo, abdicando as coisas que você gosta na vida para estudar. Tá? Porque isso passa, é só um momento da tua vida para tu se dedicar e passar logo e se livrar. Depois, tu vai assistir todas as aulas que a gente disponibilizar para vocês aqui no nosso curso, tá? Deixa disponibilizado aí, né, essas aulas aí para vocês estudarem, para ser mais um mecanismo aí de aprovação. E também, pessoal, eu diria adquirir um bom manual, tá? Uma boa bibliografia, vamos dizer assim, para tu se preparar para o teu curso. Veja. Como o curso aqui é para tribunais, eu costumo dizer que para o concurso de tribunais não cai essa coisa toda de forma aprofundada em processo penal, não. Eu sempre peço para que você chegue no dia do concurso com a visão geral da nossa disciplina. Às vezes, pouquíssimas questões, e principalmente quando isso é cobrado, é banca CESP, não é? Pouquíssimas questões da banca CESP é que cai um pouco aprofundado mais no processo penal. Então, eu peço que se você tiver tempo para estudar, você adquira um manual para estudar. E qual é o manual que eu indico para vocês estudarem? Veja, tem um manual do Marcos Vinícius Gonçalves, Processo Penal Esquematizado, que é da editora Saraiva. Tá? Marcos Vinícius Gonçalves, lá da editora Saraiva, um excelente manual, tá? Porque é um manual dos que eu vou indicar mais resumido, que eu acho que dá demais para o teu concurso, da editora Saraiva. Um excelente manual em que ele vê os principais institutos de direito processual de uma forma bem satisfatória para vocês. Os outros manuais, no entanto, que eu vou indicar são manuais mais extensos, que são excelentes também, mas para o teu concurso de tribunais eu ficaria com esse Processo Penal Esquematizado do professor Marcos Vinícius Gil Gonçalves, tá? Mas tem outros manuais que eu poderia indicar para vocês. Além desse, da editora Saraiva, Direito Processual Penal Esquematizado, você pode adquirir também o livro do professor Norberto Avena. Livro do professor Norberto Avena, que é o Processo Penal Esquematizado também. Tá? Processo Penal Esquematizado do professor Norberto Avena. Sendo que o do Norberto Avena não é da editora Saraiva, é da editora Método, que hoje faz parte do grupo GEM Educacional. Tá? Então, no grupo GEM, você procura lá, Norberto Avena, não é Roberto, é Norberto Avena, Processo Penal Esquematizado, que o manual dele é show de bola. Tá? Uma linguagem fácil, uma linguagem bem didática, voltada para concurso público. Não adianta você, né, não pense que você precisaria ter um conhecimento aprofundado de processo penal para entender o que ele está falando. É um livro bem direto, bem facinho de leitura. Outro livro, que no entanto eu achei que está muito extenso, o último manual que ele editou, é o livro do professor Nestor Távora e Rosmar Rodrigues. São dois autores, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues, que é o Manual de Direito Processual Penal, que eu acho excelente, tá? O manual dele, mas eu acho que ele está escrevendo muito, né, para efeito de concurso público. Ele está se tornando demasiadamente extenso. Mas se você quiser adquirir esse manual, vale a pena. Lembrando que não vai cair tudo de processo penal para vocês. Não é? Se você pegar o teu programa aí de tribunais, não cai tudo. Algumas matérias não caem, então tu já elimina. Tu vai ter que estudar todo o manual. Tá? Além do livro do professor Marcos Vinícius, além do livro do professor Norberto Avena, além do livro do professor Nestor Távora, você tem, podendo adquirir também o livro do professor Eugênio Pacelli de Oliveira. O livro de Eugênio Pacelli de Oliveira, que é o Curso de Processo Penal, que é um manual muito bom,
tá? O cara altamente preparado do Ministério Público Federal, um manual excelente aí que pode passar aí uma visão geral do processo penal para vocês, que é bem interessante aí para a tua prova. Desses manuais, qualquer um que você adquirir está em 2 mãos. Eu não vou estar mencionando outros, tem outros no mercado muito bom, como o professor Renato Brasileiro, tem lá também do professor Denilson Feitosa Pacheco, tem outros manuais de processo penal que eu poderia indicar, mas fica com qualquer um desses que eu já indiquei que já dá demais. Além desses manuais, você pode dizer assim, Bruno, existe algum código de processo penal que você indica para concurso, algum código de processo penal comentado? Tem. Existe um livro, um código de processo penal comentado, que é do professor Nestor Távora e Fábio Roque. É um dos códigos de processo, é um código de processo penal que eu não vou nem passar outro, é o código de processo penal que eu indico se você quiser adquirir um código de processo penal comentado. Por quê? Porque esse código de processo penal ele já faz tudo que você precisa para efetuar a prova. Ele dá o artigo do código de processo, dá a doutrina relacionada ao artigo, dá a jurisprudência, né, as súmulas, eventualmente, que tenha sobre aquele artigo, julgados interessantes do Supremo e do STJ, e coloca questões anteriores relacionadas àquele artigo. Então, é um código bem completo para vocês. Se você não tem uma base boa de processo penal, eu não indico você adquirir só o código. Por quê? Porque só o código vai te dar uma visão parcelada da matéria. Se você não tem uma visão boa de processo penal, se você não conhece processo penal bem, é melhor você adquirir um livro manual, porque ele te dá uma visão geral da disciplina, fica mais fácil você compreender a matéria. Agora, se você é aquele cara que já estudou o processo penal e está querendo revisar, aí vale a pena você revisar através do Código de Processo Penal comentado. Esse, do professor Nestor Távora e Fábio Roque, a gente chama de CPP para concurso. É o CPP para concurso, um excelente Código de Processo Penal aí comentado, que vale a pena você adquirir para a tua prova. Tranquilo? Se você me disser assim, Bruno, eu não tenho, no entanto, tanto tempo assim para estudar para o manual. Eu queria mais uma coisa resumida, para me dar uma visão geral da matéria. Estude por resumo, então. Se você não tem esse tempo todo, né, você sabe também que você tem que estudar outras matérias, não só processo penal, então, a depender do seu tempo, eu quero que pelo menos você pegue um resumo para adquirir um conhecimento básico. Pega um resumo, adquire um conhecimento básico, preste atenção nas aulas e lê o Código de Processo Penal, lê a legislação. Se você fizer isso, eu garanto para vocês que você tem, basicamente, você vai se sair bem aí no teu concurso de tribunais. E aí você pode me perguntar, Bruno, beleza, qual é o resumo que você indica? O resumo que eu indico para vocês, pessoal, um resumo que eu indico para os meus alunos da OAB, que é um resumo chamado Como se preparar para o exame da ordem. Como se preparar para o exame da ordem. Salvo engano, era a editora Método, não me lembro agora. Mas se você pegar em qualquer livraria e chegar e dizer, ó, quero Como se preparar para o exame da ordem, eu quero o volume lá de processo penal. Pronto. Se você adquirir o volumezinho de processo penal, você vai ver um volumezinho, 300 páginas, mais ou menos, todo o direito processual penal. É um livro pequenininho e com a letra grande que no instante você lê. Então é aquele livro para te dar o nosso resumo aqui da nossa aula. Tá? Você vai ver a nossa aula, pega o livrozinho, dá uma lidinha e principalmente cria o costume de ler o Código de Processo. Tranquilo? E, como eu estou dizendo agora, antes de mais nada, você tem que assistir às nossas aulas com o Código de Processo Penal aberto. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, pessoal, é imprescindível você acompanhar nossas aulas com ele, porque você vai ver que à medida que eu for desenvolvendo o assunto, você vai vendo alguns artigos do Código de Processo Penal e vai acompanhar o nosso assunto por ele. Tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, se dediquem, estudem, saiba que esse momento é um momento de abdicação, é um momento de ter força de vontade, se dedicar para passar. Que se Deus quiser, se você se dedicar, tudo vai dar certo. Tranquilo? Feitas essas considerações iniciais, vamos para o que interessa. Bruno, você já falou aí de bibliografia, você já falou como nosso curso vai funcionar, você já falou de toda a parte introdutória. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a estudar aqueles assuntos que comumente caem no teu concurso. E o primeiro assunto que a gente geralmente vê em concurso de tribunais, tanto de TRF como de TJ, né? TJ vai depender do TJ, né? Como também dos tribunais regionais eleitorais, você vai observar um primeiro assunto que a gente chama de assunto chamado inquérito policial. Bota aqui na lousa. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar, para não perder tempo, é o assunto inquérito policial. Esse assunto inquérito policial, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber são os artigos do Código de Processo que tratam dele. Então, os artigos que você vai ter que, no mínimo, dar uma lida para internalizar o assunto inquérito policial, vai do artigo 4º do Código de Processo ao artigo 23. Então, do artigo 4º ao artigo 23, o Código de Processo Penal, então, fala do assunto inquérito policial. Tá? Então, são esses artigos que, no mínimo, tu vai ter que dar uma lida para internalizar a matéria.
Aí tu pode chegar para mim e dizer, certo, Bruno, mas o que é que significa inquérito policial? Vamos começar, pessoal, vendo essa matéria de inquérito policial através de uma definição. Eu vou passar uma definição para vocês de inquérito policial e a partir dessa definição a gente vai destrinchando e vai compreendendo o que é esse instituto no processo penal. Então vamos lá, Bruno, o que é o inquérito policial? Vem para mim, ó, vem para cá. Inquérito policial, pessoal, você pode definir da seguinte forma. Inquérito policial é um procedimento administrativo. Inquérito policial é um procedimento administrativo. Escrito é um procedimento administrativo. Escrito. Sigiloso é um procedimento administrativo escrito. Sigiloso e não contraditório. É um procedimento administrativo escrito, sigiloso e não contraditório. A cargo da chamada polícia judiciária. Então, um procedimento administrativo escrito, sigiloso e não contraditório. A cargo da chamada polícia judiciária. A cargo da chamada polícia judiciária. E que tem por finalidade apurar a prática de uma infração penal. Vá anotando, é um procedimento administrativo, escrito, sigiloso e não contraditório, a cargo da polícia judiciária, e que tem por finalidade apurar a prática de uma infração penal e a respectiva autoria. Que tem por finalidade apurar a prática de uma infração penal e a respectiva autoria. Então vamos voltar aqui para você compreender bem. O que é um inquérito policial? Olha como eu comecei para vocês. Inquérito policial é um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, em que não há o contraditório, a cargo da polícia judiciária e que tem por finalidade apurar a prática de uma infração penal e a respectiva autoria. Pessoal, vamos destrinchar esse conceito de inquérito policial? Porque a partir do momento que eu destrinchar esse conceito com vocês, você vai compreendendo melhor o que é esse instituto no processo penal. Vê só, como é que eu comecei o conceito? Eu comecei o conceito dizendo que o inquérito policial é o quê? Um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, não contraditório, a cargo da polícia judiciária e que tinha por finalidade apurar a prática da infração e a respectiva autoria. Percebam que da definição que eu te passei, se você conseguir memorizar essa definição para efeito de prova, isso é importante por quê? Porque, primeiro, tu consegue extrair a finalidade de todo e qualquer inquérito policial. Para que serve o inquérito? Sempre vai ser para apurar a prática de uma infração penal e a respectiva autoria. Todo inquérito policial, quando é instaurado, ele tem essa finalidade. Apurar se existiu uma infração penal ou não, e se existiu uma infração penal, quem foi o autor dessa infração. Vamos imaginar que eu chegasse hoje aqui no estúdio, eu vou passar, encontrasse o corpo do nosso colega Homero, estirado no chão, todo ensanguentado. Manchas de sangue na parede ou coisa do tipo. O que é que o pessoal geralmente faz? Chama a polícia. Para quê? Para que o delegado chegue no local, isole o local até a chegada dos peritos criminais. Os peritos criminais vão examinar a cena do crime e depois vão fazer o quê? Vão sair para tirar a conclusão do seu laudo. E o delegado faz o quê? Determina a instauração do inquérito. Para quê, pessoal? Para apurar se houve a prática de infração penal aqui no Vou Passar e se houve a prática da infração, quem foi o autor dessa infração. Então, toda vez que você escutar o delegado de polícia instaurou um inquérito, é para quê? Para se apurar se existiu uma infração penal ou não e se existiu quem foi o autor dessa infração, vamos atrás buscar. Tranquilo? Aí você me diz, certo, Bruno, então todo inquérito policial tem essa finalidade, apurar se existiu uma infração penal ou não e quem foi seu autor. Perfeito. Agora, além disso, o inquérito policial, o conceito de inquérito policial que eu te passei é importante por quê? Porque ele te traz, além da finalidade do inquérito, as principais características desse procedimento. Veja como eu comecei para vocês dizendo. Eu comecei no conceito falando das características do inquérito. E no final eu te dei a finalidade que você já sabe qual é. O inquérito serve para quê? Apurar se existiu ou não a infração e quem foi seu autor. Beleza, agora, o comecinho do conceito te passa as principais características do inquérito. Veja como eu comecei falando para vocês. Bota na lousa, Homero. Eu comecei dizendo para vocês o seguinte, ó.
O inquérito era um procedimento, olha aqui, ó, administrativo. É a primeira característica de um inquérito. O inquérito é um procedimento de natureza administrativa. Vamos lá, vem para cá. Quando eu digo para vocês que o inquérito é um procedimento, o que é que significa dizer isso? Quando eu digo que o inquérito é um procedimento, o que é que significa ser procedimento? Você passa muitas vezes, se você é estudante da área jurídica, você passa muitas vezes a faculdade toda estudando procedimentos, procedimento ordinário, sumário, por aí vai. E muitas vezes quando eu pergunto o que é procedimento, o aluno fica meio sem saber como explicar. Procedimento, pessoal, é um conjunto de atos desencadeados, um conjunto de atos realizados tendentes a atingir uma finalidade específica. Quando eu digo para você que o inquérito é um procedimento, é porque o inquérito não é um ato só. O inquérito, na verdade, é um conjunto de atos que o delegado de polícia vai realizar, que a gente denomina de diligências. É um conjunto de diligências, é um conjunto de meios de prova que o delegado de polícia vai realizar para se tentar atingir a finalidade do inquérito. Durante o inquérito policial, o delegado vai estar realizando vários atos, como a oitiva do investigado, a oitiva de uma testemunha, realização de buscas e apreensões, reconhecimento de pessoas e coisas, acariações. Tudo isso, pessoal, são os atos que muitas vezes vão compor o quê? O procedimento do inquérito policial. Então, quando eu digo que o inquérito policial é um procedimento, é porque o inquérito não se resume a um ato só. O inquérito é um conjunto de diligências, um conjunto de meios de provas que o delegado de polícia vai realizar, tendentes a atingir a finalidade do inquérito, que qual é? Apurar se existiu uma infração penal ou não e se existiu quem foi seu autor. Sendo que você tem que lembrar a natureza desse procedimento, né? O inquérito é um procedimento de natureza o quê? Administrativa. É muito comum na tua prova de tribunais a banca chegar e perguntar assim: o inquérito é um procedimento judicial, escrito e sigiloso? Já começou errado. O inquérito não é procedimento judicial. Bota isso na cabeça. O inquérito não é procedimento judicial. O inquérito é um procedimento de natureza administrativa. Para você compreender bem isso, você tem que compreender aquilo que a gente chama de persecução criminal. Você escuta muito essa expressão na doutrina, persecução criminal. Aí muita gente diz assim, o que porra é persecução criminal? É isso aqui, ó, bota na lousa. Deixa eu abrir uma tela em branco para você compreender. Toda vez que você escutar essa palavra persecução criminal, lembra que a persecução criminal se divide em duas fases. Uma primeira fase, que é a fase investigativa, que na maioria das vezes é a fase de inquérito, e uma segunda fase, que é a fase do processo judicial. O inquérito está aqui, ó, fase investigativa. O que é a persecução criminal? A persecução criminal é a reunião dessas duas fases. A persecução criminal é a fase em que se persegue alguém no processo penal. E a fase em que se persegue alguém no processo penal é dividida em duas, né? Você tem a primeira fase, que é a fase investigativa, e você tem uma segunda fase, que é a fase do processo judicial. A fase que tecnicamente é de processo judicial é essa segunda aqui. Porque a fase de processo judicial é presidida por um juiz. A segunda fase é de processo judicial porque quem preside é um juiz. E juiz preside procedimentos judiciais. Sendo que o inquérito, percebam que ele antecede a fase de processo judicial. O inquérito não faz parte do procedimento judicial. O inquérito é um procedimento de natureza administrativa. Aí você diz, por quê? Porque quem preside o inquérito é um delegado de polícia, pessoal. E delegado de polícia não faz parte do poder judiciário. O delegado de polícia faz parte do poder executivo. E se delegado de polícia faz parte do poder executivo, o poder executivo não elabora procedimento judicial. Vem para cá, ó. Poder executivo elabora procedimento de natureza administrativa. Então, a primeira característica do inquérito. O inquérito é um procedimento, beleza. O inquérito é um conjunto de atos desencadeados, tendentes a atingir uma finalidade específica. Mas é um procedimento de natureza administrativa, porque quem preside é um delegado de polícia, e delegado de polícia faz parte do Poder Executivo, e Poder Executivo não elabora procedimento judicial. Poder Executivo elabora procedimento de natureza administrativa. O procedimento judicial vem depois do processo do inquérito policial. O procedimento judicial, depois que o delegado finaliza o inquérito, nós vamos ver. Se houver provas suficientes da prática da infração e de autoria delitiva, aí do inquérito policial vai ser proposta uma ação penal e com a ação penal eu dou causa à instauração de agora um procedimento judicial perante o juiz. Tranquilo? Então, primeira característica do inquérito, matamos, está no conceito, bota na lousa. O inquérito é um procedimento administrativo. Tranquilo. Segunda característica do inquérito. O inquérito é um procedimento escrito.
Essa característica está lá no artigo 9º do Código de Processo, mas o que é que a gente vai fazer aqui? Vem para cá. Devido ao tempo, eu vou finalizar esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente continua vendo, né, o procedimento, o inquérito policial como sendo um procedimento escrito. Vamos analisar a segunda característica do inquérito. Eu fico por aqui, no próximo bloco a gente continua.